voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Olá pessoal, bom dia, mais um dia aqui para a gente adquirir mais entendimento, conhecimento das coisas de Deus. Antes de mais nada, compartilhe o vídeo, né? Se for longo, assiste 10 minutos depois, ou vai direto para a oração, participa da oração no final, porque nós vamos lutar, nós vamos guerrear, nós vamos colocar a nossa armadura, colocar o poder que é a palavra de Deus, né? Crer na palavra de Deus e mudar todas as coisas. O que nós vamos falar sobre a formiga? Deus nos manda dar como exemplo nós estarmos e sermos como a formiga, como a equipe de formiga. Antes de mais nada, vou ler para você, para mim começar a te informar a respeito disso daí, né? Que Deus nos dá o exemplo de sermos, nós todos, sermos como a formiga. Quer dizer, o Espírito Santo sobre todo mundo e todo mundo agindo um para com o outro em comum acordo, como que são a formiga. Então ele dá o exemplo para nós sermos como a formiga. Então no livro de Provérbios, você vai entender ali, ó, vai ler assim, ó, Provérbios 6, a partir do versículo 6, presta atenção. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e tua necessidade como um homem armado. Então Deus nos dá esse exemplo de nós sermos como o quê? Como a formiga. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um comum acordo para com o outro. Ele quer que um ame ao outro, ajude o outro, um estenda a mão para o outro, né? Então a visão do Espírito Santo com todos, então a igreja de Jesus Cristo é uma só, o comportamento de cada um para com o outro, tudo que Deus disser para uma pessoa, um homem, e ele tem um parente, tem o pai dele, né? O filho falando com o pai falando com o filho. Então há um acordo, porque todo ensinamento que vem na cabeça do pai vem na cabeça do filho, como ele tem que se comportar. Assim também, como o pensamento que Deus vem na mente da mulher, ele vem na mente do marido. Então o Espírito Santo, as pessoas que recebem o Espírito Santo, então a direção, ser movido pelo Espírito Santo, Deus dá o exemplo, assim como é as formigas. Ela não tendo chefe, não tendo oficial, ela no tempo certo, né, do verão ali, ela planta no tempo do plantio, né, que vem as chuvas, vem tudo, ela planta certinho, tudinho, para que no tempo do inverno ela esteja suprido, porque virá o frio, virá a neve em muitos lugares que tem o gelo, de tanto frio que não a plantação, geadas, então não terá condição de subsistir aquela plantação. Então Deus, ele quer essa mente, assim, todo mundo agindo como um acordo. Pode ver as formigas, uma corta uma folha, a outra corta a outra sobe em cima da folha, porque tem que ser, aí leva direto, todas elas levam para lá, nem come, ela não come ali no caminho, né? E mesmo se comessem, come ali rapidinho e já vão trabalhando, levando ali, acordam quando já
aparece o sol, elas já estão ali trabalhando o dia, já levantam, não tem isso, todas em comum. Então todas num só pensamento, todas em colocar comida lá dentro, e mostra-se que leva toda aquelas folhas, leva tudo aquilo que tem que levar, e aquilo tudo vira fungo lá dentro do formigueiro lá dentro. Então elas vão ali levando, acumulando, fazendo seus levantamentos, fazendo suas escavações cada vez mais, jogando para fora, né? E cada uma que vai fazendo a sua tarefa, e vão soltando no meio do caminho, vão soltando um cheiro que determina aquele rastro dela. Por isso que elas andam só naquele rastro, sai ali, desvia, vai naquele rastro, uma desviando da outra e vai no mesmo caminho, no mesmo rastro. Por quê? Porque elas têm o mesmo senso, têm a mesma coordenação, a mesma direção, o mesmo objetivo. Então, tendo o Espírito Santo, as pessoas vão amar uma a outra, as pessoas vão respeitar uma a outra. Então, essa é a direção, porque quando começa a querer aparecer contenda, já ela elimina, aquelas pessoas já eliminam. Olha, esse mal entendimento, então já sabe que o mal está por trás. Então as pessoas que têm o Espírito Santo, elas vão eliminando maus pensamentos, as direções erradas, o que fazer errado, né? Os sentimentos errados, né? O marido com a mulher, eles vão, né? Se tem ali procurando querer desentender, então sabe que tem que procurar, a mulher tem que procurar a orientação de Deus, e o homem tem que procurar, e o homem vai até Deus, e Deus vai falar com ele. Olha, você tem que ser assim, olha, não pode ser assim. Olha, teve certa situação que Abraão, né, tinha que mandar, ele falou assim: o meu filho não herdará com Ismael, né, o Isaac, né? E o que Deus falou? E a mulher falou: não, você tem que, essa mulher não poderá ficar aqui porque ela vai querer matar o meu filho. E o que fez então? Abraão ficou indignado com aquilo lá, que como que ele ia mandar um filho sair dali? E Deus falou assim: ó, atende a voz da tua mulher, porque a tua mulher está certa. Por quê? Porque ele foi falar com Deus, né? E muitas vezes aí quando foi fazer a atitude errada, aí a mulher, vou fazer essa atitude errada, e ele, não, vamos, tá certo, com a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. A mulher tomou a atitude errada, ela não buscou a Deus, não buscou direção, ela já tinha a orientação de que for, mas ela estava ali, cada dia buscar mais e perguntar de novo: ó, me falou, a serpente me falou que eu ia ser e tal. Então Deus ia falar assim, e Deus ia explicar para ela. Se ela tivesse ido até Deus pedir a orientação, se ela fosse até Deus pedir ali ajuda, né? Mas ela não foi fazer ali. E Adão foi a mesma coisa, ele viu a mulher dele enrascada nas situações, em vez de ele esperar Deus, buscar a presença de Deus e Deus falar com ele: ó, então age assim, sua mulher fez assim, então tem que agir dessa forma, vai acontecer assim, tem que ser assim, assim. Então, mas Adão não foi buscar a orientação. Por isso que as formigas é o exemplo que Deus dá, né? Vai ter a formiga, ó preguiçoso, e você sabe, reconhece os teus caminhos e você sabe. Então quer dizer, você está diante de uma situação para resolver dentro da firma, dentro de qualquer lugar, diante da família, diante de pessoas, diante dos inquilinos, porque eu tenho sempre que estar resolvendo situação de inquilinos, eu tenho caso de locações, né? E eu tenho que estar atrás de cada pessoa. Imagina, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que desprezam a Deus, pessoas do mundo, pessoas que vivem no seu pecado, vivem perturbadas, vivem nos seus desejos, e cada vez elas se afundam cada vez mais longe da verdade, só no erro. Então toda vez eu tenho que conversar, toda vez eu tenho que ir lá. Hoje mesmo eu tenho que conversar com algumas pessoas que não entendem nada, entenderam outras coisas, falaram outras coisas, e eu tenho que estar lá. Eu tenho que conversar para isso não gerar uma bola de neve, não gerar um outro pensamento, e usar o que? O poder de Deus, usar a imagem e semelhança de Deus, usar o domínio que Ele deu lá no Jardim do Éden, usar de eu ter ido à presença de Deus, igual eu já fui buscando, estou ainda e continuarei, e depois quando eu estiver diante deles eu terei palavras, terei sabedoria, terei instrução e muito mais. Os anjos já estão na minha frente enviados para derrubar qualquer situação, qualquer pensamento, qualquer coisa errada, atitude, qualquer ação maligna, entendeu?
porque eu busco a Deus, mas se eles buscassem, eles estariam falando a mesma língua, estariam fazendo a mesma coisa, né? A cabeça de um vendedor, você vê a mente de um vendedor que tem o Espírito Santo, ele vai vender o que é certo, ele vai vender um carro para a pessoa, se tem um problema, tem uma situação, tem isso aqui, mas dá para arrumar e só isso e o outro. Então ele já levou até o mecânico, ele não está enganando, ele não está vendendo uma coisa roubada, uma coisa fraudada, né? Ele não está vendendo um produto roubado para você. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela está fazendo o trabalho, ela é um eletricista, ela faz o que é certo, ela não vai ter que cortar isso aqui, tem que fazer outra fiação, tem que fazer, ela não faz a gambiarra, ela não faz aquilo, ela não tem fita isolante ali no meio ali, ela faz qualquer coisa. Não, o pedreiro é a mesma coisa. Quantos pedreiros tentaram me enganar? Tantos pedreiros, o pedreiro pegou um azulejo assim, pôs uma bolinha de massa aqui, embaixo e colou na parede. Quando depois fui ver, estava feito quase uma parede inteira. Teve que arrancar tudo e teve que sair fora. Quantos pedreiros veio me afrontar, me derrubar, fazer errado a garagem, o chão, o piso, até desse galpão que eu estou aqui. Então, o cara fez tudo, quando foi ver, soltou, estava tudo solto, tudo oco, tudo, batia-se tudo oco. Teve que arrancar tudo, fazer de novo, e mesmo assim ainda ficou ali. Mas graças a Deus, fez um telhado, pôs a beirada quase para fora da calha que tem que cair a água. Pai, isso é só Jesus mesmo. Então, quer dizer, se a pessoa tem o Espírito Santo, não, ela não vai fazer isso, ela vai fazer certinho, não vai ter mais trabalho, mas tem que fazer. Você tem que cobrar um pouco mais caro, porque ficou assim a situação, então ela vai cobrar. Então ali, ela não vai vender o que é errado. A pessoa que tem o Espírito Santo, tanto o que vai comprar, né? O que vai comprar, como o vendedor, né? Todo aquele profissional, como aquele que vai receber o trabalho desse profissional. Então Deus mandou ser como a formiga. Então o Espírito Santo estando sobre todos, todo mundo vai agir de comum acordo. E se as pessoas não buscarem, e você busca, então você tem que se defender e colocar as coisas certas e lutar e destruir o mal que está por trás daquele que não tem entendimento, pois é carente de entendimento. Vamos fazer oração? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, essa pessoa, meu Pai, ansiou por fazer essa oração aqui junto. Seja essa pessoa que está nesse outro país, seja essa pessoa, meu Pai, que está nessa situação, está nesse martírio, pode ser esse bandido, meu, que está no meio dessa chacina, dessa morte, mas ele viu, está dentro dessa casa, está dentro, meu Pai, desse tribunal do crime. Meu Deus, faça mudar a mente dele, que ele venha com consciência, conscientização. Essa pessoa que está dentro do presídio, essa pessoa que está, meu Pai, no hospital, seja amarrado todos os demônios dentro dessa casa, atrás dessa família, atrás desse casal, atrás dessa mulher que está virando a cabeça, esse homem que virou a cabeça, atrás dessas situações, meu Pai, atrás desse espírito enganador de religiões, esse mau entendimento, meu Deus, que vem, meu Senhor, por adorar ídolos, meu Pai, batizar criança, fazer purgatório, meu Deus, atrás de adorar ídolos, adorar, meu Pai, cantores, meu Senhor, até esse cantor, esse artista, meu Pai, que está vivendo essa vida de adultério, de transtorno, de erro, de maldição, meu Pai, esse espírito hereditário, meu Pai, que vem de geração em geração, colocando esse câncer, colocando essa mente, essa doença, essa perturbação, colocando, meu Pai, essa miséria, colocando essa desgraça espiritual. Então envia, meu Pai, legiões de anjo agora, envia legiões de anjo agora, pois eu determino, espíritos imundos sejam arrancados, todas as hóstias do inferno sejam amarradas e acorrentadas, pois eu determino, seja arrancado da cabeça deles agora, em nome de Jesus. Eu desligo aqui na terra, meu Deus, o Senhor mandou, pela sua palavra, pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo, desça fogo do céu, meu Deus, assim como desceu o dilúvio, desça, meu Pai, o fogo do céu sobre todos os demônios, sobre todas as legiões, pois eu determino, não vai ficar no corpo, junto com a doença, vai levar, junto com a maldição, junto com o pensamento, junto com essa separação, junto com esse problema, essa perturbação, meu Deus, em nome de Jesus, fora! Sim, meu Pai, todo mal, do alto da cabeça, na mente, no cérebro, no corpo, no rins, no organismo, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, essa pessoa que põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, todo mal, todo peso, toda maldição, toda opressão, saia! E está determinado, meu Pai, que, meu Deus, aqui assim como ela coloca a mão nesse vídeo, meu Pai,
Receba o Espírito Santo que dá coordenação, dá união, dá um bom pensamento, o pensamento do céu, meu Pai, o pensamento de sabedoria, instrução, de proteção, que via teus anjos e determinado, meu Pai, tenha a tua presença dentro dela, em nome de Jesus.